Olá, criaturinhas! Estou trazendo para vocês aqui mais um vídeo de radiciação. E nesse vídeo aqui, nós iremos falar especificamente sobre raiz cúbica. Lá em raiz quadrada, antes de calcular as raízes, a gente relembrou uma potência onde a base é elevada ao quadrado. Aqui a gente tem que relembrar uma potência onde a base é elevada ao cubo. Então, cubo é quando o expoente é 3. Então, 1 elevado ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1, que vai dar 1. 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. Então, lembrando, não é 2 vezes 3, é 2 ao cubo. Se fosse para fazer multiplicação, eu colocaria o símbolo de multiplicação. 3 elevado ao cubo, 3 vezes 3 vezes 3, que é 27. E assim sucessivamente. Vejam que aqui eu coloquei bem menos do que eu coloquei lá em raiz quadrada. Por quê? Porque a raiz cúbica ela é mais difícil da gente decorar e da gente deduzir sem precisar fazer aquela decomposição. Por quê? Porque os números eles têm um espaçamento muito grande entre um e outro, né? Ó, do 1 a gente pulou para o 8, do 8 para o 27, do 27 para o 64. Então são saltos muito grandes. Se a gente comparar isso aqui com raiz quadrada, a gente tinha a raiz quadrada do 1 e tinha a raiz quadrada do 4. Aqui a gente tem a raiz cúbica do 1 e já pula para o 8. Já é um salto bem maior. Ok? Então, vamos ver a raiz cúbica, né? A raiz cúbica ela se apresenta com um 3 aqui. Na raiz quadrada não tem número, porque a gente já entende que ela é quadrada, que vem do 2. A raiz cúbica a gente coloca um númerozinho aqui em cima. A raiz cúbica de 1 é 1, porque 1 vezes 1 vezes 1 é 1. A raiz cúbica do 8 é 2, porque 2 vezes 2 vezes 2 é 8. A raiz cúbica de 27 é 3, porque 3 vezes 3 vezes 3 é 27. Então, daí já dá para notar que ela é um pouquinho mais complexa, né? A gente tem que fazer a multiplicação mais de uma vez. Não é como a raiz quadrada que a gente pensava assim, raiz quadrada do 4, 2 vezes 2. Então, a raiz cúbica do 8, 2 vezes 2 vezes 2. Tem que fazer mais uma multiplicação. A raiz cúbica de 64 é 4. Lembrando que o 64 ele também tem raiz quadrada. A raiz quadrada de 64, se é quadrada, quadrada vem de 2. Então, 8 vezes 8. Eu só usei o 8 duas vezes. Então, raiz quadrada é 8. A raiz cúbica é 4, porque eu uso 4 3 vezes, né? 4 vezes 4 vezes 4. Raiz cúbica do 125 é 5, porque 5 vezes 5 vezes 5, 125. E a raiz cúbica de 216 é 6, porque 6 vezes 6 vezes 6, 216. Então vejam que ela é um pouquinho mais complexa da gente deduzir. Por isso eu vou ensinar para vocês o processo completo. Então eu vou colocar aqui uma raiz cúbica não tão grande, 729 não é um número muito grande, nem o resultado dessa raiz é um número grande, mas que a gente não consegue deduzir só olhando, ok? Então vamos lá. O processo ele vai ser bem parecido com a raiz quadrada. Na verdade só muda uma coisinha aí. Então, a gente traça a nossa barrinha aqui, lembra dos números primos e procura qual é o menor deles que a gente vai conseguir dividir esse número. Se esse número não é par, não dá por 2. Então eu vou somar. 7 mais 2 dá 9, mais 9 dá 18. 18 dá para dividir por 3. Então, esse número dá para dividir por 3. Lembrando que essa regra só vale para o 3. Dividido por 3, vamos fazer essa divisão aqui. Ó. 7 por 3 é 2. 2 vezes 3 dá 6. Falta 1 para o 7. Baixa o 2. Dá 4. 4 vezes 3 é 12, sobra 0. Baixa o 9. 9 dividido por 3 é 3. 3 vezes 3 é 9, sobra 0. Então, deu 243. Por 3 de novo, 81. Por 3 de novo, 27. Por 3 de novo, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Acabou. Coloca a barrinha aqui. E agora que vem a parte diferente. Lá em raiz quadrada, como quadrado vem do número 2, nós pegávamos aqui ó, pares de números iguais. Como a raiz cúbica ela vem do número 3, nós vamos pegar trios de números iguais. Lembrando que só dá certo se forem iguais. Então, eu vou pegar um trio de números 3, aqui, ó, 3 elevado ao cubo, e outro trio de números 3, 3 elevado ao cubo, ok? Assim como na raiz quadrada, esses 3 aqui, ó, esses números 3, vão se libertar dessa raiz. Mas para se libertar, eles vão deixar o expoente, né? Então, vamos deixar o elevado ao cubo
para trás e vão sair da nossa raiz. Vai ficar 3 vezes 3, os dois sem o cubo. E 3 vezes 3 é 9. Então, o resultado aqui, raiz cúbica de 729 é 9. Não é um número grande, é um número bem pequeno. Porém, se a gente comparar a raiz quadrada, que o resultado dá 9, e a raiz quadrada é a raiz cúbica, que o resultado dá 9, é uma distância enorme entre as duas. Por quê? A raiz quadrada que dá 9 é 81. A raiz cúbica que dá 9 é 729. Então, é muito mais difícil a gente deduzir a raiz cúbica. Vamos agora para um problema, quase que eu falo errado, onde a gente vai utilizar a raiz cúbica. Então, a raiz cúbica ela aparece muito em problemas em que a gente trabalha com o cubo. E não é por acaso, né? Cubo, cúbica, eles têm aí os nomes bem próximos e eles têm realmente uma relação. Por isso que existe essa proximidade entre os nomes. O cubo é essa figura aqui, é uma figura tridimensional. A gente vai estudar ela em geometria espacial, ok? Porque ela tem 3 dimensões. E no caso do cubo, as 3 dimensões dela são iguais, que a gente chama de arestas. Arestas não é especificamente as dimensões, e sim essas linhazinhas, né? Ó. Cada linha dessa daqui, dentro de uma figura que tem 3 dimensões, cada linhazinha dessa se chama aresta. Também dependendo da figura. Tem figuras que não têm aresta, mas não vamos entrar em detalhe. Vamos entrar no que a gente precisa, que é a raiz cúbica, certo? Então, isso é um cubo, ele tem 3 dimensões iguais e todas as arestas dele são iguais, ok? Para calcular o volume de um cubo, a fórmula é essa. Professor, eu nunca estudei volume. Não se preocupe, a gente não vai entrar em detalhes em volume. A gente quer utilizar a raiz cúbica dentro desse assunto. Então, ó, o volume de um cubo, como ele tem as 3 arestas iguais, aliás, todas as arestas iguais, a gente calcula elevando a aresta ao cubo. Então, ó, do mesmo jeito que a gente fez lá em raiz quadrada, nós vamos inverter aqui para ficar mais fácil. O volume, aqui na nossa questão, ó, qual é a medida da aresta de um cubo que tem 1000 metros cúbicos de volume? Então, o volume daqui já é 1000, vou substituir, ó, 1000. O que é que vai acontecer? Mesma coisa que eu falei lá no cálculo de raiz quadrada. Ó. Se aqui está elevado ao cubo e ele vai mudar de lado, ele tem que fazer o contrário. O contrário de um número elevado ao cubo é uma raiz cúbica, ok? Para a gente poder encontrar a aresta. E eu coloquei um Lzinho sem querer querendo, mas era a de aresta, tá, gente? Então, a aresta vai ser o resultado da raiz cúbica de 1000. A raiz cúbica de 1000 é 10. Né? Que 10 vezes 10 é 100, vezes 10 é 1000. Então, a aresta desse cubo aqui ela mede 10 metros, para que esse cubo tenha um volume de 1000 metros cúbicos, ok? Então, é isso aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. Não esquece de deixar aí o gostei. Se você não é meu aluno, caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, se inscreve aí no canal, confere os outros vídeos de matemática e até a próxima.